O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Hoje eu tô trazendo um vídeo super importante sobre a prevenção contra o surto de dengue. A gente já sabe que o mosquito se reproduz em água parada, então é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade dentro da sociedade de verificar os possíveis focos de dengue. Você que tem um quintal, vasos de plantas, pneus, recipientes com água, tudo isso nós precisamos nos atentar e cuidar para não permitir que isso seja um foco de dengue, porque nós já estamos em uma epidemia. Precisamos cuidar de nós mesmos e do outro, e isso passa pela responsabilidade de assumirmos o nosso papel. Tá, mas e se eu tiver com sintomas de dengue, o que eu devo fazer? O Dr. Antônio Campanati, do laboratório Daylab, trouxe uma breve explicação de qual procedimento devemos seguir se caso apresentarmos algum sintoma. Se você tem sintomas, como é que você pode saber se está ou não com dengue? Basicamente, nós fazemos 2 testes. O primeiro deles é a pesquisa da proteína viral no organismo, que é a pesquisa, o teste NS1. Esse teste é feito até o 3º dia de evolução da doença, quando tem o pico da carga viral do vírus. E depois de 3 dias de sintomas, como eu devo prosseguir? A partir daí, nós fazemos um outro tipo de teste, que é a pesquisa das imunoglobulinas, que são os anticorpos, que é a resposta do organismo à ação do vírus. São 2 tipos, a IgM e a IgG. A IgM deve ser pesquisada em torno do 5º dia do ciclo, a partir do início da evolução da doença. E a IgG em torno do 8º dia do início dos sintomas. A critério médico, podem ser feitos outros exames complementares, mas aí não mais na detecção do vírus, e sim no acompanhamento da evolução clínica do quadro. Nós somos o Laboratório Daylab, estamos à sua disposição, fazemos os testes para dengue, os exames complementares, para avaliação do seu estado e acompanhamento da evolução do quadro. Nós estamos presentes em 3 unidades, aqui em Friburgo, na Rua General Osório, número 284, em Bom Jardim, em frente à Santa Casa, e em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. A
Padaria Cantinho do Pão no Bem-TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria, é um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no Bem-TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast, seja muito bem-vindo a esse episódio. E se você está chegando aqui pelo nosso convidado e ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal. Já somos mais de 10.400 inscritos aqui no nosso canal no YouTube e estamos disponíveis também nas redes sociais. Siga o Noar nas redes sociais, quanto Instagram, TikTok, Spotify também. Você pode ouvir a gente enquanto está no carro, fazendo exercício. Então acompanhe o Noar. Por aí, pela internet, você acha um pouquinho de Noar Podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast, ele que é advogado, ele é comunicador também, galera, e pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. Seja muito bem-vindo, Sérgio Lobac, ao nosso Noar Podcast. Muito obrigado, Thiago. Eu te agradeço aí o convite, né? Fiquei lisonjeado. Para mim é um momento de grande prazer poder estar aqui para a gente conversar, falar um pouco daquilo, da nossa vida, né? Mas eu quero te agradecer como comunicador. Eu sou apenas um esforçado, né? Quando o jogador é ruim, fala, esse cara é esforçado, né? Sim, não. Mas a gente tem programa na TV e eu participo de 2 programas de rádio lá, de grande audiência, que é o Show do Pedro Osmar, toda segunda-feira, de 10h30 às 11h, falando sobre direito. Sim. E também Na Boca da Galera, de segunda a sexta, que é uma outra pegada, né? É um programa mais dos jovens e tal, é de 18 horas até às 20, todos os dias, por 2, 3 minutinhos, dando as dicas de direito. Ah, legal, cara. Inclusive, a galera Na Boca da Galera, eu queria receber aqui no podcast também, que os caras fazem sucesso aqui na nossa região, né? Então, eu vou fazer um convite em breve aí para eles estarem aqui no nosso podcast pra gente trocar uma ideia, que a galera é show de bola, né? Você vai gostar muito de conhecê-los ali. Tem as figuraças, o Chapolin, o Larinho, são gente fina demais e são grandes profissionais e tem essa consciência, né, do alcance que o programa deles tem. É, legal demais. E o Sérgio, galera, ele é ex-deputado estadual também, então a gente vai conversar sobre esse período que ele esteve na Alerj também, representando a nossa região, que inclusive hoje nós não temos nenhum deputado da nossa região lá, né? É uma coisa que acaba sendo prejudicial para a nossa região, né, Sérgio? E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre política local, sobre como está a visão do Sérgio hoje sobre Nova Friburgo também. Fique com a gente, manda esse podcast aí para o grupo das famílias, no Instagram também, compartilha a gente aí. E eu quero agradecer todos aqueles que ajudam a gente a fazer o nosso programa, os nossos queridos patrocinadores. O Grupo SAF é o nosso grande parceiro aqui do Noar Podcast, que tem uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. Você que já é um associado SAF, basta escanear o QR Code que está passando aqui abaixo, você vai direto para a plataforma Sou e lá dentro da plataforma você vai colocar seus dados pessoais, também você vai colocar o seu número do cartãozinho SAF e vai ter descontos em mais de 260 grandes marcas, inclusive marcas internacionais. Dentro da plataforma Sou também tem cursos online gratuitos com certificados e sempre está rolando um sorteio bem legal. Tem sorteio de iPhone, tem sorteio de dinheiro também, R$1.000. Foi recentemente esse sorteio de R$1.000 rolando lá dentro da plataforma. Para participar, bem simples, você que já é associado, basta se inscrever. E se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se, porque amigos fazem planos. SAF Assistencial.
Gratidão também aos nossos parceiros da Cantinho do Pão, Padaria e Confeitaria, nossos grandes parceiros localizados lá no bairro Bem-TV. E você aí quer fazer aquele lanche, olha, saboroso, cafezinho da manhã, especial, pãozinho fresquinho, toda hora, salgado, frito, assado, pizza da casa, você encontra na Padaria e Confeitaria Cantinho do Pão, localizado ali na RJ 116, próximo à ponte, aqui em Bom Jardim. Acompanhe também no Instagram todas as novidades, o @Cantinho do Pão OFC. Também gratidão aos nossos parceiros do Laboratório Daylab. O Laboratório Daylab está localizado em 3 cidades aqui na nossa região. Em Cachoeira de Macacu, na Clínica Martinez, em Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã, e aqui em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia. O Laboratório Daylab, inclusive, está realizando os exames, né, os testes para detectar a dengue. Então, estamos aí numa epidemia de dengue no nosso estado do Rio. Inclusive, aqui na nossa região, muitos casos de dengue acontecendo, e você está se sentindo mal, precisa ter o seu diagnóstico, o Daylab realiza os tipos de exame, inclusive os exames também de rotina, como hemograma completo, exames toxicológicos também são realizados lá no Daylab. Então procure o Daylab e você encontra um melhor atendimento, desde a hora que você chega ali no laboratório até a entrega do seu resultado, tudo com qualidade, procedência, desde 2016, atendendo com referência em toda a nossa região. Inclusive o QR Code aqui embaixo vai direto para o site do Daylab. E em Friburgo também nós temos um grande parceiro, que é a Soneca Home. A Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, tem os melhores móveis para você deixar sua casa, olha, linda. Inclusive o slogan deles é: transformamos casa em lar. Então você quer um lar bonito, lá na Soneca Home você encontra tudo para sua casa, desde a cozinha até o seu quarto, ali passando pela sala. Lá você encontra mesas extensíveis de 4, 6 lugares. Inclusive tem a possibilidade de você comprar apenas cadeiras em unidade, né, separadas. Olha que legal, né? Talvez você tenha uma mesa bacana em casa, precisa somente de cadeiras. Lá você tem essa possibilidade de comprar, escolhendo a cor, o tipo da madeira, o tecido. E assim também nos sofás retráteis, sofás cama, que você pode escolher também o tipo de tecido que você quer. Bem legal, né? E na Soneca Home você encontra uma grande variedade de colchões, camas, cama box, também tem cabeceiras. Confira Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. E o Instagram deles é @sonecahome.nf, que também está no QR Code abaixo. E nós estamos conectados via Free Online, você feliz. A Free Online chegou em Bom Jardim, consolidando a Terabyte na Free Online. E você aí que está assistindo o nosso podcast, vai estar passando um QR Code na tela, que você pode escolher o melhor plano para você. A Free Online tem um plano ideal para sua realidade, que precisa para jogar, para assistir filmes, séries, assistir o No Ar Podcast sem travar, não é verdade? Ou você que também trabalha de home office e precisa de uma internet de qualidade, a Free Online tem o plano ideal para você. Então, escaneie o QR Code aí e confira todas as novidades e visite a loja nova aqui de Bom Jardim, próxima ali à rodoviária, ao lado da Boticário. Facinho, na rua de cima, não tem erro, a loja novinha em folha para você conferir com a melhor qualidade de internet. Free Online, você feliz. Top demais, falando de nossos parceiros, e gratidão a todos que ajudam a gente a trazer um podcast de qualidade como o de hoje, né, que a gente vai conversar com o Sérgio Lobac, que é uma das referências políticas aqui da nossa região. Mas antes da gente entrar na sua parte política, Sérgio, eu quero conhecer um pouco da sua trajetória, cara. Como que, se você é de Friburgo mesmo, como que você entrou no direito, como que surgiu essa vocação também? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, primeiro eu quero fazer um registro importante. É a companhia da minha filha, Rebeca Lobac, fez questão de estar comigo, minha parceira, minha confidente, fica me trazendo mais para próximo do jovem, né? Porque eu já sou idoso, tenho 60 anos, vou fazer 61 agora em setembro, e eu valorizo muito essa juventude que está chegando aí com toda a força. Eu costumo dizer, Tiago, falo para o jovem assim, ó, quem falou para você que você é o futuro está mentindo, você já é o presente, né? Essa tecnologia, todo esse tipo de avanço. Então, falar um pouquinho de mim, meu pai e a minha mãe nasceram aqui em Bom Jardim. Uhum. Tem muito Lobac aqui em Bom Jardim. Inclusive, a nossa convidada de quarta-feira, né, que a gente gravou o podcast ontem, ela é Lobac também. Ela é chefe do Minha Glória lá, chefe de cozinha do Minha Glória, é Lidiane Lobac o nome dela. Na hora que eu vi a agenda, eu falei assim, ué, 2 Lobacs em sequência. Com certeza somos parentes.
Laubach veio na primeira leva dos colonizadores alemães, quando chegaram em Nova Friburgo. Veio no primeiro navio logo, e nós somos descendentes de alemão. Inclusive, está agora comemorando os 200 anos Sim. da chegada dos alemães, que, em relação a Nova Friburgo, mudou totalmente a história. Não só a Nova Friburgo, mas na região trouxeram a luz elétrica, as fábricas metalúrgicas, fábrica de tecido, tudo foram os alemães que trouxeram. Os suíços colonizaram Nova Friburgo, mas, com certeza, a colonização que fez a cidade avançar, à época, terra do Morro Queimado, Sim. foi realmente a colonização alemã. Então, meu pai nasceu aqui no Alto São José, a minha mãe também, e foi para Nova Friburgo para trabalhar na Ferragem Zaga. Metalúrgico da Ferragem Zaga, trabalhou na fundição, se aposentou trabalhando na fundição. Eu nasci no Alto de Olaria. Antigamente a gente chamava de Morro da Pedra, agora fala que Alto de Olaria, com a parteira Dona Maura. Mais de 3.000 friburguenses nasceram com ela. E depois nós fomos morar no bairro que eu vivo até hoje, Chácara do Paraíso, onde tem o Hospital da Unimed. Resido no mesmo local há mais de 40 anos. Então, comecei a trabalhar muito cedo, né? Parei de estudar cedo também. Eu sempre gostei de ter meu dinheiro desde criança, né? Comecei vendendo aqueles doces de 1 quilo, marmelada, goiabada cascão, persegada, que a minha avó fazia no tacho de cobre. E eu sou o mais velho, tenho o meu irmão também e a minha irmã. E eu saía da escola, ia na casa da minha avó, pegava esses doces, saía de porta em porta vendendo. Logo depois, eu trabalhei como servente de pedreiro. Eu tenho a minha carteira profissional assinada como servente de pedreiro. Isso me deixa assim muito envaidecido, né? Porque é uma profissão digna e ralei muito. Encerrei a minha carreira de servente quando a gente foi bater lá um piso na ex-fábrica que tinha de platinado em Nova Friburgo, ali em Duas Pedras, em frente ao Memorial SAF, na véspera do Natal. E aí tinha que bater, Tiago, mais de 40 centímetros de concreto, irmão. E eu fiquei o dia todo pegando do lado de fora na bitoneira e levando lá para dentro no carrinho. Sim. Cheguei em casa, eram umas 6 da noite, tomei banho, dormi, só acordei no outro dia, 3 da tarde, não vi Natal, não vi nada. E aí a minha mãe falou, meu filho, você tem que arrumar um serviço mais leve para você e tal. E aí eu fui trabalhar como balconista de farmácia, trabalhei muitos anos como balconista de farmácia. Depois eu fui propagandista de laboratório. Ah, que legal. Aquele camarada que entra na frente da gente no médico, que a gente fica zangado, mas é importante essa profissão, né? Porque ele leva o conhecimento para o médico, leva os estudos científicos, deixa as amostras grátis para o médico começar a utilizar. E com 1 ano e 1 mês eu fui promovido a supervisor de todo o interior do estado do Rio, do Grupo Axê, que é o maior laboratório farmacêutico da América Latina. Eu cuidava de Itatiaia até Varriçai, conheço todo o interior. E logo após, mais alguns anos, eu fui promovido a gerente regional, fui cuidar do Nordeste, de Alagoas até o Rio Grande do Norte, 4 estados importantíssimos, como gerente regional. Mas, mesmo assim, eu tinha parado de estudar muito cedo. Sim. E aí retornei para Nova Friburgo e a minha esposa me matriculou no EJA. Eu, com 47 anos, eu era assessor do vereador Vanozinho, e terminei a minha 8ª série, fiz o meu ensino médio, entrei na Estácio, nunca reprovei nenhuma matéria, e hoje sou advogado, graças a esse investimento que eu fiz, motivado pela minha esposa, né? E hoje eu sou advogado, graças a Deus tenho essa profissão que eu tanto amo. E eu costumo dizer que nunca é tarde para você começar. Principalmente estudar, porque o conhecimento vai ficar contigo, ninguém te tira. Sim. E te torna seletivo, como eu havia conversado com você anteriormente. Então, para mim foi muito bom, foi gratificante. Eu pegava as apostilas, às vezes ia levar paciente no Rio para fazer tratamento, ficava dentro do carro estudando, chegava lá, fazia prova, tinha dia que eu fazia 2 provas, então eu rapidinho terminei a 8ª e fiz o ensino médio, né? E, graças a Deus, me ajudou muito. Hoje eu vivo da minha profissão como advogado. Sim. E, depois de ser assessor do vereador Vanozinho, ele assumiu a Secretaria de Serviço Público em 2011, quando nós tivemos um acidente socioambiental na nossa região. Bom Jardim também sofreu muito, mas Nova Friburgo foi o centro nervoso daquele problema, né? Verdade. Mais de 600 friburguenses faleceram naquela situação. Eu fiquei 1 semana sem dormir na linha de frente. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei em casa na sexta-feira, tudo começou na virada de segunda para terça. Naquela noite eu já não dormi e eu tive que tomar uma garrafa de vinho para eu poder relaxar, porque foi realmente um clima de guerra, né? Quem viveu aquilo, aquela destruição total,
aquela tristeza, aquela situação realmente complicadíssima. No início chegava os carros e os caminhões com os feridos, depois começaram a chegar os caminhões, os carros com os cadáveres. Então, eu fiquei muito na linha de frente por estar no serviço público. E aí, depois, eu me candidatei a vereador, fiquei na primeira suplência. O ex-prefeito Rogério Cabral me convidou para trabalhar no governo dele, assumi na Secretaria de Saúde, lá como um dos técnicos da saúde, principalmente na área mais voltada aos processos, e assumi o meu mandato por um período como suplente. Em 2016, dobrei a minha votação como vereador, fui muito bem votado, e logo após, em 2018, eu disputei a minha eleição de deputado estadual. Fiquei como primeiro suplente no PSC, que era o meu partido, eu sempre fui do PSC. Agora que houve uma mudança, eu me afastei. Hoje eu sou o presidente da Executiva Municipal do Republicanos. Então, passei por essa experiência lá também na Alerj, que sempre é bom para você fazer novas amizades, você entender um outro poder, né? É diferente uma Câmara de interior para uma Alerj, né? Lá são 70 deputados, o estado do Rio todo representado. Então, basicamente, a minha vida foi essa, né? Eu tenho a Rayane também, que é minha filha, do meu primeiro casamento. Agora eu estou no segundo e último, já estamos 26 anos casados, eu e a Natasha. A mulher da minha vida, achei ela lá na Paraíba, lá em João Pessoa, quando eu trabalhava pelo laboratório. A Rebequinha, que está aqui com a gente, nasceu em João Pessoa. Então, a minha vida é essa, é família, é o nosso porto seguro. Sim. Eu, em 2002, tive o privilégio de conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o meu ídolo, o meu amor maior. Isso mudou toda a minha forma de pensar nas coisas, de viver a vida. Então, eu, graças a Deus, agradeço o que Ele me deu, sempre muito mais do que eu merecia, né? E Ele gosta sempre de me surpreender. Para você ter uma ideia, eu fiquei dois anos, somando as duas fases que eu passei na Alerj, com 10.560 votos. Isso é Deus no negócio, né? Porque eu ainda falava assim, eu tinha a convicção que eu ficaria na primeira suplência. E aconteceu de eu ter ficado, e rolou as circunstâncias, e eu assumi o mandato. Foi um período de muito aprendizado, e deixei muitas amizades, entendeu, Tiago? Sim. Eu tenho um princípio, irmão, que eu não construo muro, eu só construo ponte. Porque se um dia você precisar, a ponte está lá certinha, você pode usar, né? Às vezes eu fico triste quando eu vejo as pessoas que estão nos assistindo. A vida é tão rápida para ser medíocre, né? Às vezes você fica se apegando em detalhes. Eu, como advogado, as pessoas querem litigar uma situação, às vezes, tão clara. Pessoa que já cede a água há mais de 30 anos, de uma hora para outra quer tirar a água é vida, né? Então, estou dando esse exemplo aí de água, mas tem várias situações que eu vejo que uma boa conversa pode resolver, né? Então, a minha advocacia eu faço muito nesse lado. Eu chamo as partes, tento fazer uma composição. Falo, gente, é melhor um acordo mal feito, eu brinco, do que uma briga boa que vai levar anos na justiça. O judiciário já está totalmente sobrecarregado de processo. O brasileiro litiga muito na justiça. É verdade. Isso é muito ruim. A gente tem como conversar, sentar, mas infelizmente, não sei se é a população que cresceu muito, aquelas amizades que tinha no passado, eu não quero ser saudosista, né? Sim. Nós temos que viver esse momento. Mas no passado, cara, a palavra valia mais, né? Os vizinhos, todo mundo era amigo, fazia festa junto. Sim. E hoje, infelizmente, a gente não tem mais isso, né? E acaba trazendo um abalo psicológico também nas pessoas, esse capitalismo selvagem, essa cobrança, né, do dia a dia. Qualquer coisinha as pessoas estouram. Se você, sem querer, amassar um pouquinho o carro, a pessoa já sai cheia de armas na mão e tal. Verdade. Então, eu sou um cara mais sereno e eu vivo essa vida desta forma. Eu gosto muito de ser útil para as pessoas, eu confio muito na política republicana, que é uma grande ferramenta de mudança na vida das pessoas. A política de verdade, a política republicana, não de projeto pessoal, a política para você servir, porque somos servidores, né? Então,
essa política muda a vida das pessoas, e eu acredito muito nela. E existem pessoas, infelizmente poucas, que ainda trabalham essa política com muito carinho. É verdade, e realmente essa situação do brasileiro querer qualquer coisa botar na justiça, Pois é. isso está cada vez mais comum, né, Mais cara? comum, mais E, comum. infelizmente, situações que antigamente a pessoa resolveria ali na conversa, né? Poxa, vamos fazer o que é bom para você, o que é bom para mim. Hoje em dia não tem mais diálogo, Não tem já mais é. diálogo. Cara, Vou entrar na justiça. teve uma vez que, tem um tempinho isso já, mas tinha um senhor que ele botava fogo na vegetação assim, do lado, né? Aí o pessoal filmando, o cara botando, aí, pô, é um senhor de idade já, e tipo, o pessoal não entende, tá, realmente, a fumaça atrapalha, e não pode, certo, mas, poxa, vai lá, fala com o cara, tenta conversar, mas não, o pessoal já filma, já expõe a pessoa, já quer levar a filmagem pra delegacia e abrir uma ocorrência, e aí gera uma polêmica muito grande em coisas que antigamente se resolveria com um bom papo, né? E muitas das vezes as pessoas fazem sem saber. Né? Principalmente no caso de um senhor, ele viveu uma outra realidade. Né? Hoje nós temos essa consciência ambiental que é muito importante. Sim. Mas no passado, não. Eu me lembro, olha só, cara, que crime que eu já cometi, eu vou confessar. O meu avô tinha um sítio na Silveira, aqui em Bom Jardim. Sei. Você do Alto São José descendo para Silveira. A minha avó, cara, a gente pegava sabiá. Hoje eu acho o canto mais lindo da sabiá. Lá em casa tem uma que vai sempre, todo ano lá, para criar. E a gente bota mamão para ela, bota bastante fruta, para ela ficar bem saudável. Então, várias sabiás. E quando eu era criança, cara, a gente pegava lá com a urupuca lá, armava, pegava, e a minha avó fazia para a gente comer, cara. Você vê que coisa, né? Nossa. Mas na época, era uma coisa mais natural do mundo. E eu tenho um arrependimento disso do caramba. Eu era criança mesmo, menos de 10 anos, 8 anos e tal. Mas você vê, as coisas mudaram. É verdade. E algumas mudaram para melhor. Essa consciência ambiental foi muito bom, é importante, mas é o que você está falando. Na cabeça desse senhor, ele está fazendo uma coisa que é natural da vida dele, ele aprendeu dessa forma. Mas aí tem que ter alguém com um pouco de senso, chamar ele, falar, oh, essa fumaça fica invadindo as casas. Às vezes tem uma pessoa, uma moça acabou de lavar lá a roupa e pendurar, vai ficar com cheiro de fumaça. Às vezes tem um alérgico lá na casa. Mas ninguém faz isso. É exatamente o que você falou. Filma e vai já para a delegacia, para fazer ocorrência, para ir para o Ministério Público, para o Judiciário. Logicamente, na democracia, qualquer cidadão pode ir ao Judiciário. Isso é óbvio, nós não estamos negando isso. Mas o bom senso sempre vai prevalecer, né? Basta ter bom senso. E eu penso, Sérgio, que esses casos menores assim acaba atrapalhando o judiciário como um todo, que tem coisas muito mais graves para Sua análise está perfeita. Processo é processo, vai estar lá. Sim. Quanto mais processo, mais vai demorar a decisão do magistrado. Porque ele tem uma sobrecarga de processo. Ele não pega assim, isso aqui é mais fácil. Não, ela vai julgar em regra conforme vai chegando, com a ordem de chegada. Sim. Então, às vezes, um processo, uma briguinha de vizinho que resolve fácil, está lá atrapalhando um processo que vai discutir uma perda muito maior. É verdade. Então, tem que ter, até para abrir um processo, a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Eu sinceramente, eu faço muito isso e tenho dado resultado. Não digo 100%, mas uns 80%, porque eu explico às pessoas, o seu direito é bom, mas a bola está em cima do muro, ela pode cair para um lado, pode cair para o outro. Sim. Sem falar no tempo que isso vai levar, porque a outra parte, ela perdendo, ela vai recorrer. Aí vai para o Tribunal de Justiça, que demora mais ainda. Então, eu costumo colocar isso para os clientes. Falo, é melhor você fazer um acordo aqui, mesmo que supostamente você perca um pouco, porque justiça que leva 20 anos para ser feita, para mim, na minha opinião, não é justiça. Não é justiça. Né? Você entrou com uma ação hoje, resolveu daqui a 20 anos, isso não é justiça. É verdade. Né? E, infelizmente, isso é muito comum no nosso judiciário. É verdade. Sérgio, você falou, né, sobre as profissões que você já trabalhou, tudo mais, e como que é trabalhar na televisão, cara? O programa que você está fazendo, qual o objetivo que ele tem, o que a gente chegou a conversar um pouco em off, mas fala um pouquinho como que é essa experiência também de ter um programa na TV, cara. Então, na verdade, esse programa surgiu, eu gosto de passar para as pessoas que nem tudo depende do poder público. E, infelizmente, o poder público, a estrutura dele, a forma como ele é administrado, é para não funcionar realmente. Mas, graças a Deus, que as nossas cidades, Nova Friburgo, Bom Jardim, ela vive por si só também. Né?
O poder público, muitas das vezes, só atrapalha. Então, a gente pega determinadas situações que são importantes no nosso dia a dia e que, às vezes, passa desapercebido. A gente gravou já com várias instituições que fazem acolhimentos, tanto dos idosos, no caso do Laje. Então, o nosso interesse, quando a gente vai lá e faz uma matéria, é para a população toda entender como aquilo funciona. E, automaticamente, você só pode defender aquilo que você conhece. Então, hoje, fica muito claro que nós temos lá 2 casas, que é o Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus, que acolhe idoso, e a Casa dos Pobres São Vicente de Paula, que atende também crianças com deficiências graves. São instituições sérias, que funcionam realmente. Então, a gente mostrando isso, de certa forma, você está ajudando esse projeto, porque você está dando publicidade. Então, a nossa intenção é essa. Fizemos com as nossas 2 bandas centenárias, tanto a Campesina como a Euterpe Friburguense. Fizemos com os cuidadores dos animais, que é muito importante, muito importante. As pessoas têm que entender que os animais não são coisas, eles têm sentimento. Inclusive, já que eu estou tocando na proteção dos animais, uma coisa que me deixa muito feliz, eu tenho um projeto de lei meu, de quando eu estava na Alerj, que hoje, se você for na 151 DP, lá em Nova Friburgo, tem um banner na entrada da delegacia, que criou a delegacia especializada no atendimento aos maus-tratos aos animais. O que é essa lei, Tiago? O policial está lá no plantão dele, pode chegar latrocínio, roubo, homicídio, ele está com a cabeça ali a 1000, né? Aí chega você, tem um vizinho meu lá que um cachorrinho está passando fome, não sei o quê. Ele vai fazer o boletim de ocorrência e vai deixar de lado. Ele é um ser humano, eu não gosto de hipocrisia. Agora, esse projeto não. Vai pegar um policial que também defende a causa, que gosta dos animais, ele que vai atender quem for lá denunciar. E lá já aconteceu, desde que nossa lei foi sancionada, mais de 20 prisões em flagrante, coisa que não acontecia. Interessante, né? Cara. Então, é isso. Esse legado eu deixei, um dos grandes legados que eu deixei enquanto deputado estadual. E esse programa vai nessa linha, mostrar as coisas que funcionam. Eu gravei com uma diarista, uma faxineira, né, que às vezes as pessoas não dão o devido valor. Sim. Né? Se tem a faxineira, porque às vezes a esposa tem que sair para trabalhar. Então, ela está lá dentro da casa de uma pessoa, ela tem uma responsabilidade profissional e muitas das vezes não é reconhecida. Não estou falando só de ganho financeiro, não. Estou falando, muito obrigado, ficou bom o seu trabalho e tal. Então, o nosso programa vai nessa linha, pegar as coisas boas que funcionam por si só e que às vezes a gente não dá valor por falta de conhecimento. Então, a minha intenção nesse programa, por isso que eu falei, eu sou aquele esforçado, é mostrar aquilo que dá certo para as pessoas começarem a valorizar realmente aquilo que é bom para a nossa cidade. Sim, qual o nome do programa? Nova Friburgo com Sérgio Lobac. Legal. E qual é a TV? Canal 14, lá, mandar um grande abraço à direção, ao Marconi. Nova TV. Nova TV. Legal. Então, o programa tem sido bem legal, cara. Tá disponível no YouTube também? Tá no YouTube, entra lá que você vai gostar. Tem uns legal. Aí você me dá uma notinha, depois você me manda. Com certeza. Mas eu faço o meu melhor, entendeu? Mas a intenção é exatamente essa, deixar mais os convidados falarem mesmo, que é para mostrar realmente, né, como funcionam as instituições. Tem a Casa Madre Roseli, que é na avenida ali, Conte Bittencourt, é muito legal. A Conte Bittencourt não, é antes, depois do Ministério Público. Ela acolhe as meninas no contraturno escolar. Então, elas têm reforço escolar, têm alimentação, tem uma série de coisas. Você vê, um projeto maravilhoso, que já funciona há anos, mas o friburguense não sabe. Sim. A grande maioria do povo friburguense não sabe. Então, a intenção do nosso programa é essa, é mostrar. Eu fiz com a Rota 116, legal. Agora vindo para cá, para Bom Jardim, estão fazendo um recapeamento ali, né? Ficou um pare-siga. Então, a Rota tem um serviço prestado muito bacana, inclusive, pessoas já foram presas por um sistema de câmera que eles têm interligado com a Polícia Federal, inclusive. Muito legal. As pessoas não sabem. Então, eu fiz para mostrar o que é a Rota, né? Como é que funciona. Isso é importante, porque as pessoas vão ficando seletivas. Sim, até porque você sabe para onde está indo o pedágio, né? Exato. O valor os que investimentos você paga. estão sendo feitos. Esse trevo mesmo que foi feito aqui para Cordeiro foi uma maravilha. É né? verdade. Porque aquilo ali era um perigo, né? É verdade. Logicamente, a empresa tem que ter o lucro dela. Eu não sou advogado da Rota, né? Agora, eu acho que é justo. Eu cansei de subir a serra de Cachoeira para Nova Friburgo com a cabeça do lado de fora, que você não sabia se você estava na estrada ou estava no abismo. Hoje em dia isso não acontece mais. Então é segurança. Eu já quebrei o carro no meio da serra. Eles têm uma viatura que fica andando para lá e para cá na pista direto, sem cessar, justamente para chegar o mais rápido possível.
E a resposta dele tem sido em torno de 4 minutos e meio. Quer dizer, uma resposta maravilhosa. O cara já chega, já vai botando os cones na estrada, sim, aí já passa o rádio para o guincho vir te levar. Então, isso tudo tem custo. Né? Tem a equipe médica de prontidão, com as ambulâncias. E outra, né, Sérgio? A gente até pode entrar nesse assunto, mas se a gente comparar a RJ-116, né, que é administrada pela Rota, com as rodovias administradas pelo DR, caramba, não tem comparação, não né? tem, o asfalto de uma qualidade muito maior. Tá certo que o DR deveria manter também uma qualidade. Mas é o que eu né? falo, o problema da coisa pública é isso. Né? As pessoas não fazem com zelo. Sim. Aí entra a política ruim, interferindo. Sim. É complicado. Aquela RJ que liga, 146, se eu não me engano, que liga Amparo a São José, aquilo ali deveria ter sido asfaltado há muito tempo. É uma RJ, gente. Então tem dinheiro do nosso imposto ali. Exatamente. Né? Então é algo que a gente... Cara, a descida de São José até hoje, desde 2011, não teve reparo. Né? Então são coisas que a gente fica pensando que a prefeitura não pode fazer porque é do estadual, Estado. E o Estado não vem e não faz. Não então, é difícil. Então, aí entra essa questão, né, que a gente até pode abrir um parêntese, da falta que faz de ter um deputado estadual da nossa região defendendo os interesses da nossa região. E eu queria compartilhar, né, se você pudesse compartilhar como que foi esse seu período como suplente lá na LERJ, como que foi esse seu mandato, se teve como trazer as demandas da nossa região lá, para levar, na verdade, as demandas da nossa região para a LERJ, trazer recursos, além dessa questão da delegacia especializada em crimes de animais, o que foi feito, o que você conseguiu, pelo menos, dar luz dos problemas que a nossa região tem. O que acontece? Eu, na verdade, aproveitei muito o período que estive lá, porque a minha formação é empresa privada. Então, a minha formação, eu não sou um político de carreira. Eu estou político, eu amo a política, não tenho vergonha de falar que sou político, mas eu sou, primeiro, advogado, que é a minha profissão, e a minha formação é de empresa privada. Então, eu consigo hoje, com muita facilidade, conciliar o público e o privado. É o exemplo da Rota. Então, quando eu assumi o meu mandato, é para trabalhar, amigo. A minha equipe sempre trabalha muito, cumpre horário, eu não abro mão disso, porque é dinheiro público, você tem que ter mais zelo ainda. Se o dinheiro fosse meu, eu faço o que quero. Agora, não. Quem paga o deputado, a assessoria, toda a estrutura que um deputado tem, é o contribuinte, que tem que ter o retorno. Então, vou te dar um exemplo aqui. Nós tínhamos um deputado estadual, à época, ele não se reelegeu e eu, logo após, entrei. O IML de Nova Friburgo, que pega 13 municípios da nossa região, inclusive Bom Jardim. O que estava acontecendo? Quando tinha uma morte traumática, sexta-feira, a partir das 17 horas, o corpo ia para Teresópolis para fazer a necropsia. O que é isso? Você morreu engasgado tomando um mingau. Foi uma morte traumática, tem que fazer necropsia para saber a causa. Aí o corpo ia para Teresópolis porque não tinha médico legista. É um absurdo, amigo. Aí morria um famoso, liga para lá, liga para cá, resolvia. Agora, o cidadão comum, no momento, às vezes, de muita dor, na grande maioria das vezes, de muita dor, né? Aí esse ente querido, o corpo ainda ia lá para Teresópolis, na sexta de noite, voltava, às vezes, segunda à tarde, segunda no final do dia. Mais sem poder velar, né? Aquela situação toda. Está falando de morte. A morte faz parte da vida, irmão. É verdade. Só quem vive um momento ali que vai valorizar. E é uma certeza que nós temos. Você nasceu um dia, você vai morrer. Sim. Então, todo mundo pode passar por aquilo ali. E eu, com 45 dias de mandato, resolvi essa questão. Eu cheguei num sábado lá, entrei, não tinha ninguém, aquele negócio entregue às moscas. Falei, caramba, esquisito, né? Aí fui até o Marcos Vinícius, que era o secretário da Polícia Civil à época, levei essa demanda a ele, e na mesma hora ele chamou a delegada responsável pela polícia técnica, e ela falou, a gente não tem pessoal. Eu falei, então tá bom, delegada. A gente vai fazer o seguinte, doutora, um final de semana em Teresópolis, um final de semana em Nova Friburgo, já resolveu metade do problema. Ela falou assim, eu estou vendo que eu não vou conseguir enrolar o senhor. Eu falei, não vai, porque eu sou um camarada meio assim, determinado demais. Quando eu boto um negócio na cabeça, eu vou atrás, dou a quem doer. O que é certo, eu vou sempre defender. E aí, passou uma semana, liga um assessor dela, a gente até já arrumou o médico legista, só não tem ninguém para limpar. Eu falei, isso eu resolvo. Já vi que é um dos seus patrocinadores,
Está aqui, ó, o Sou de Vantagem. Sim. Fui na SAF, na época conversei direto com o Márcio, falei, Márcio, a situação é essa, essa, essa. Não, Sérgio, fica tranquilo. Pode deixar que eu vou botar a equipe lá para limpar, né? Tudo direitinho. O que eu falei? Eu falei, ó, tudo ruim, eu vou arrumar alguém, eu vou pagar do meu bolso. Então, você tem que ter atitude. Sem atitude, você não resolve nada na sua vida. É verdade. E funcionou durante muito tempo. E agora, esse ano, o Márcio me chamou, disse que voltou o problema de novo. Aí, mais uma vez, eu entrei no circuito, mesmo sem mandato, mas é o que eu digo, você deixa relacionamento. Sim. Eu sempre deixei relacionamento. A gente conseguiu voltar a funcionar aqui no final de semana, que é o mínimo que a gente pode fazer. Não adianta, o meu antecessor, como deputado, sempre teve esse perfil de esquerda, de oposição. Eu, sinceramente, eu não acho justo um eleitor votar em você para você ficar brigando e não resolver nada na vida do seu eleitor. Porque você sabe, não vamos tapar o sol com a peneira. O cara está na oposição do governador, as portas estão fechadas para ele. Será se é justo aquele que votou nele, ele por uma coisa pessoal que ele defende, ele prejudicar aquelas pessoas? Nem todo mundo que votou nele é aquele pessoal da esquerda que quer sempre ficar na oposição. A grande maioria, lógico que não. E aí não tem esse feedback. Tanto é que ele ficou 2 anos sem conseguir resolver um problema que eu resolvi em 45 dias. É isso que a população quer. O que eu digo? Voto, vou cortar para 2 aqui. Né? Você lembra desse cara que falava isso na Marcelo Record? Rezende. Marcelo Rezende, bem lembrado. Infelizmente faleceu. Né? Sim. Vou cortar para 2. Você que está nos assistindo, voto tem consequência. É importante você analisar na hora de você escolher. Olha a vida pregressa, cuidado com os discursozinhos prontos, técnicos demais. Eu falo o que o meu coração está cheio. Sai da minha boca o que o meu coração está cheio. Então, a população, o eleitor, esse ano tem uma eleição muito importante. Nós vamos eleger prefeitos e vereadores. O vereador é o político que você mais tem acesso. E o prefeito cuida do nosso dia a dia. Porque nós vivemos no município do estado do Rio, mas você não vive do estado, você vive aqui. Então, o prefeito é responsável pelo hospital funcionar, pelo posto de saúde funcionar, pelas vagas na creche, nas escolas, a iluminação pública, a limpeza pública, tudo isso está a cargo do prefeito. E eu reputo como o voto mais importante que a gente faz. É verdade. Né? Porque você faz parte do seu dia a dia. Então, você que está nos assistindo, pensa bem, analisa qual o passado dos candidatos, o que ele pretende fazer, se ele está fazendo politicagem contigo, prometendo coisa que não pode fazer. Como o próprio nome já diz, o vereador é do poder legislativo. A função dele é criar leis e fiscalizar os executivos. Se ele prometer para você vaga na creche, que vai asfaltar a sua rua, que vai arrumar a vaga na escola, ele está mentindo para você. Ele está começando todo errado, porque ele está prometendo uma coisa que ele sabe que não vai poder cumprir. Então, é isso que eu faço na política e sempre fiz. Para você ter uma ideia, eu recebi uma placa que eu fico muito feliz, da Controladoria do Estado, que houve, na época que eu estava como deputado, um grande evento internacional anticorrupção. E eu consegui aportar uma emenda do meu mandato para fazer esse evento. Aí os caras falam assim, você é louco, você vai investir na Controladoria, cara, que vai fiscalizar. Eu falei, lógico. Quem não deve, não teme, quem não deve, não teme. E aí foi muito bom, vieram americanos, italianos, ingleses, foi de alto nível. À época, o controlador-geral era um policial federal, delegado, e eu dei toda a estrutura, ajudei mesmo, porque é nisso que eu acredito, amigo. Eu acredito na política republicana, que não é para você entrar lá para se locupletar com dinheiro público, não é você entrar lá para ficar usando carro oficial para coisa particular. Então, é isso. Então, a gente avançou muito, pode ter certeza. Eu consegui emendas na Secretaria de Saúde para o Raul Sertã, tudo isso através de conversa, de bom diálogo. A gente avançou bastante. Eu tenho vários projetos. Se eu soubesse que a gente ia aprofundar, eu ia trazer a pasta. Se você quiser, eu te mando. Sim. Eu criei o Dia do Cooperativismo Rural, porque Nova Friburgo tem 34 associações de agricultores familiares. É importante você valorizar isso para eles, porque é por isso que hoje os nossos agricultores são empresários.
Já passamos há muito daquele agricultor que era pobrinho e tal. Graças a Deus isso não existe mais. É minoria mesmo. Porque eles entenderam que eles têm que crescer como um todo. E eu tinha um zootecnista na minha equipe, ele não votou em mim e fez campanha para outro deputado. Mas eu contratei ele. Porque eu não entendo muito de agricultura. Quer dizer, na época eu não entendia nada, agora eu tenho mais conhecimento. Certo. Então, eu não vou olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. Então, o deputado tem que ter essa visão, o homem público tem que ter essa visão. E ele, o Selmo Santos, é um zootecnista, ele teve um papel muito importante, quando foi secretário de Agricultura de Nova Friburgo, de formar essas associações. Ele falava assim, Sérgio, eu chegava para o agricultor e falava, meu amigo, se o seu vizinho comprou uma Hilux Zero, você fica feliz, você vai comprar a sua também. Agora, se tiver praga na plantação dele, vai passar para a sua. E os agricultores entenderam isso e eles estão crescendo cada vez mais, é muito bom para a nossa região. Nova Friburgo hoje é o maior produtor de couve-flor do mundo, mais de 30 mil toneladas por ano. Não sabia. Segundo produtor de flor de corte, junto aí com o Bom Jardim, né? Só perdemos para a Olambra, aquela vargem alta lá, chegando aqui com o Bom Jardim, né? Sim. Então, é isso, a nossa agricultura é muito forte, né? A nossa moda íntima, Bom Jardim também tem grandes empresas de moda íntima, e a gente tem que fomentar cada vez mais isso. Então, o meu mandato, enquanto estive lá, na verdade, eu tive meio mandato. Tive 1 mandato e 6 meses, aí saí, depois eu voltei 6 meses. Mas eu sempre fiz o melhor que eu pude, sempre procurei ajudar as pessoas, sempre recebi todos os prefeitos, mas eu deixava muito claro, eu sou prefeito, eu sou deputado da minha região. Deixar isso muito claro. E eu dava um exemplo. São Paulo é forte porque os municípios são autossustentáveis. Sim. São 70 deputados. Se cada um cuidar da sua área, o Rio de Janeiro vai muito bem, obrigado. Né? Então, a gente fez um trabalho bem legal. Para mim, foi muito gratificante. Eu tive 2 mandatos de vereador, um como suplente, e o outro que eu fiquei a metade e saí como deputado. Mas o meu perfil mesmo, Tiago, é de executivo. É mais do que de legislativo. Eu gosto de fazer, eu gosto de tomada de decisão. Né? Eu sempre falo que todas as noites eu chego em casa, quando eu estava também na política, ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Eu sou senhor das minhas decisões e sou escravo da minha consciência. E não teve um único dia, amigo, que eu cheguei na minha casa e falei, pô, eu falhei nisso, eu deveria ter feito isso. Eu prefiro errar fazendo do que negligenciando. Sim, né? E é legal, o Sérgio, passar por esses momentos, né, como vereador, deputado, porque ganha muita experiência. Com certeza. Acredito eu, né, quando uma pessoa que passa por esses cargos e consegue chegar a um cargo de prefeito, ele vai ter um diálogo muito melhor, né? Porque acontece... Perfeita a sua visão. Tem muitas pessoas que acabam se candidatando a prefeito por uma popularidade, ganham, mas nunca passou por lá, não sabe, e aí ele fica na mão do quê? Do secretário de governo, que ele vai... Do procurador. Aquele cara ali que ele vai tentar botar para fazer o diálogo, mas não é o prefeito, Nova Friburgo passa por isso hoje. Por essa falta mas o prefeito foi vereador lá. Mas ele só foi vereador. Ele nunca foi secretário. Entendi. Não tinha relacionamento político com o Estado, nem com a União. Entendi. Entendeu? Vou te dar vamos falar da eleição de 2020 um pouquinho, se você me permite. Não, eu ia entrar justamente nesse assunto. Em 2020... Aí você vê o que é você ter a sua plena consciência daquilo que você faz. Eu paguei um preço por ter trazido o que seria o hospital de campanha, que acabou não sendo. O que acontece? Começou aquela onda da Covid lá na Itália, as pessoas morrendo, e aí Volta Redonda alugando caminhão frigorífico para botar os corpos. Aí tem lá no Palácio Guanabara, o ex-secretário de Saúde, junto com o governador, iria anunciar os hospitais de campanha que estavam sendo feitos no mundo todo. Né? Inclusive, mostrava a China, que levava 2 semanas, já estava o hospital pronto, como exemplo. Tal. E ele, na época, o secretário anunciou os hospitais de campanha, e Nova Friburgo e nem Teresópolis receberia. E, à época, só tinha CTI no Raul Sertã. Cordeiro não tinha CTI, nem Cantagalo. Hoje tem, mas na época não tinha. Aí, como eu tinha bom relacionamento com o Witzel, eu fui o único político que fez campanha para o Witzel. Mais ninguém. Porque eu acreditei nele naquele primeiro momento. Ele era um juiz federal, amigo do Sérgio Moro, do Marcelo Bretas. Eu falei, esse é o cara para moralizar o Rio de Janeiro. E eu entrei de cabeça. Eu não faço nada mais ou menos. Entendeu?
Aí cobrei dele, falei, governador, o meu povo vai morrer todo, porque o Raul Sertã precariamente tem uma quantidade pequena de leitos de CTI. Tem que mandar um hospital desse para lá. Ele falou assim, não, eu vou ver. Eu falei, não, governador, eu vou ver, não. Por favor. Aí o Anselmo Góes, na coluna dele do Globo, num domingo, posterior a essa reunião, ele diz lá, o hospital de campanha, que seria no Parque dos Atletas, na última hora foi para Nova Friburgo. Beleza. Falei, ótimo. Eu, como deputado, fiz a minha parte. Aí veio o japonês, que ficou famoso, chegou em Nova Friburgo, de helicóptero, foi lá, recepcionei ele, levei para o local e começou a montar o hospital de campanha. Inclusive, quando estava montando, eu chamei toda a imprensa, visitamos o hospital, a estrutura que tinha, ainda tinha lá um contêiner frigorífico, eu, na hora, ainda falei, tomara que nenhum corpo de um friburguense entre dentro desse contêiner, e a coisa não aconteceu. Agora, foi culpa minha? Lógico que não. Sim. Eu faria de novo. Eu fiz com a melhor das intenções. Às vezes a política tem isso. E logo após, vem um afastamento do governador. O que acontece? Com isso, as pesquisas, eu estava na frente tranquilo. Só que o cenário político mudou total naquele momento. E aí, 2020, as fake news, né, estavam voando, estava uma terra de ninguém. Hoje em dia, se você receber uma fake news e repassar, você vai responder junto criminalmente. Uhum. Ah, eu não vi. Se você repassou, você é responsável também. Então a coisa está mais segura. E aí eu virei o alvo de todo mundo, porque eu era o primeiro lugar. Terminou a eleição, foram 16 candidatos, e eu fiquei em quinto, mas mesmo assim elegi 5 vereadores de primeiro mandato. Eu gosto de neófito. Uhum. Eu gosto de oxigenar a política, trazer pessoas sem vícios, que querem fazer a coisa acontecer. Mas aí o que aconteceu? Falaram que eu tinha desviado dinheiro do hospital de campanha, que a Polícia Federal ia na minha casa, que eu ia ser preso, que eu tinha uma mansão nas Brownies, não sei se você conhece as Brownies, é um bairro de Nova Friburgo, tem muitas casas bacanas, e isso disseminou essa onda lá, que automaticamente o meu resultado foi muito diferente do que eu esperava, mas eu já sabia no decorrer da campanha, porque não dá para você alertar as pessoas. Mas o pai da verdade é o tempo. Nunca eu respondi um processo público. Nunca a Polícia Federal, nem Civil, nem PM foi na minha casa, e nem vai, amigo. Nem vai. Eu moro em cima da casa do meu pai. Eu já fui deputado. Pode ter certeza que os manjares vêm. Tem gente que pega, tem gente que não pega. Eu nunca peguei, amigo. Porque eu não quero ficar mais rico, principalmente roubando dinheiro público. Jamais eu vou pensar um negócio desse. Tem gente que entra na política para isso. Por isso que a responsabilidade do eleitor é cada dia maior. Sim. É você saber escolher, né? Então, isso aconteceu, eu agradeço a Deus por isso, porque, na verdade, foi a primeira derrota que eu tive na minha carreira política, né? Mas a gente aprende mais com a derrota do que com a vitória, Tiago. Né? Estava na minha mão e, de repente, saiu. Interessante, Não, o senhor falando passa um filme na cabeça, né? Porque realmente a gente já acompanhou todas essas notícias, né? E parece que desses hospitais de campanha só do Maracanã que funcionou, o resto todos os outros foi circo mesmo, de verdade. Infelizmente, né? Aconteceu. O estado do Rio tem uma... O estado do Rio, Tiago, vou falar para você a verdade. A corrupção é endêmica. É um estado corrupto. Infelizmente, é um estado corrupto. Então, o arco metropolitano é um exemplo disso. Como é que você gasta... O governo federal gastou milhões ali e você é proibido de passar lá. Agora que botaram Polícia Federal lá. Sim. Quer dizer, é jogar dinheiro público fora. E você vê todo dia, toda hora, corrupção. Sim. É um negócio absurdo. Parece que o Estado só funciona através da corrupção. Mas a gente tem que acreditar que nem tudo está perdido. É verdade. Eu sou do Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio, que está fazendo um grande governo em São Paulo, está tirando os projetos todos da gaveta, vai revitalizar todo o centro de São Paulo, ele está resolvendo problemas históricos. Então é assim que nós temos que pensar. Uma hora vai entrar um prefeito que vai fazer realmente acontecer, ou aqui, ou em Nova Friburgo, onde quer que seja e precise. Entrar alguém que realmente vai lá, que tenha capacidade, que saiba de gestão, que tome atitude. O prefeito tem que tomar atitude. Sim. Muitas das vezes, você tem que tomar uma atitude até que você não gostaria. Por exemplo, estou te conhecendo aqui hoje. Amanhã você é um cidadão de Nova Friburgo. Suponhamos que eu tenha êxito na minha eleição.
Aí você vai me pedir para mudar a mão da sua rua, porque você está andando mais. Se eu puder fazer, eu vou fazer. Mas eu também tenho que ter a mesma consciência de falar, poxa, Tiago, eu vou prejudicar 20 pessoas para beneficiar você. Eu não posso fazer isso, amigo. Eu tenho que governar para a maioria, tenho que governar para a população. Então, esse é o perfil do gestor. E é isso que as cidades precisam, cada vez mais. Porque a gente vê que as coisas, às vezes, não avançam. Né? O orçamento de Nova Friburgo, 1 bilhão, é dinheiro para caramba. 1 bilhão de reais. Agora, vou te dar aqui um exemplo. Né? Não sei se você está acompanhando as notícias da saúde. Né? O Raul Sertã, meu irmão, está o caos. Não pelos profissionais. Não pelos profissionais. São guerreiros, muitos são apaixonados por aquele hospital, tem mais de 20 anos de carreira lá dentro, se reinventa a cada dia. Só que existe uma erva daninha ali que está sufocando essa grama verdinha que existe ali. Agora, vou te dar um exemplo. Desse 1 bilhão, coloca-se 250 milhões, 300 milhões na saúde. Você sabia que a saúde não é informatizada em Nova Friburgo? A gente percebe isso quando passa lá pelo CTI não, o ponto-socorro deles. CTU, né? E ali é tudo na ficha, na mão ali. Ficha. É um absurdo. Na mão, vai preencher na mão. Se nós formos em qualquer bairro de Nova Friburgo, tem lá uma papelariazinha, pequenininha, vai ter um computador, irmão. Aí você vai perguntar assim, tem caneta Bic? Vai clicar ali, ela vai te falar quantas tem, quantas borrachas tem, quanto papel A4 tem. Como é que pode? Alguém está se beneficiando com isso. Meu amigo, agora, uma licitação de 1.400.000 por mês de refeição no Raul Sertã. Estou falando 1.400.000. Você com um prato muito cheio, com muita variedade, vai te custar aí R$20, você tendo lucro. Pega 1.400.000, divide por R$20. Vai dar mais de 80.000 refeições, cara. É um troço absurdo. Aí vem pedaço de unha dentro, vem larva. Nesse nível. Os enfermeiros, os profissionais, os técnicos de enfermagem, estão tendo que levar comida de casa. Então é o caos total. Agora, aquele menino, que era um leão quando estava na Câmara, virou um gatinho. Ele não bota o pé no hospital mais. E ele ia todos os dias no hospital. Todos os dias, preparava a denúncia e ia no Ministério Público. Todo dia. E bradava na Câmara, dava aqueles piti gritando. Ele seria a maior oposição ao governo dele, disparado. Parece que você está vendo duas pessoas. Quando ele era vereador e quando ele está agora como maior autoridade lá da minha cidade, que para mim é uma vergonha. É uma vergonha. Estão reformando escola agora, vê se agora é época de reformar a escola. Escola se reforma em dezembro e janeiro. Pega as crianças, bota em galpão. Em galpão. Vou te dar o nome de uma escola, São Judas Tadeu, Nova Suíça. Tem um local chamado Praça da Furunfa, que é depois das Browns. Alugaram um galpão, que é para guardar mercadoria, botar a empresa, e as crianças estão lá. Então, é o quê? Gestão. É você se programar. Eu tenho 10 escolas para reformar, geral, as crianças não podem estar. Nós vamos fazer dezembro e janeiro, questão de férias. Sim. Não é agora. E fora uma série de coisas, né? Levou mais de 4 anos para tentar licitar o transporte público, que está um caos também, o transporte público. Sucateou a frota toda, a empresa, porque não tem contrato. Ninguém pode fiscalizar se não tem um contrato. Então a empresa tira e coloca horário como ela quer. Ainda fala que está fazendo um favor. Ainda fala que está fazendo um favor. Por quê? Eles inventaram um sonho da Itapimirim. É um amadorismo, Tiago. É um amadorismo. Itapimirim, o que aconteceu ali? Eu falei no programa do Pedro Osmar, que eu participo toda segunda de manhã, de 10h30 às 11h. Eu falei, Pedro, se a Itapimirim colocar um ônibus aqui em Nova Friburgo, eu quebro a minha carteirinha da OAB e nunca mais eu falo em política nem em administração pública. Ele olhou, olha o que você está falando, está registrado. Falei, Pedro, só quem não entende nada. Sim. Ou é mal intencionado, ou é muito inocente, vai bancar um negócio que eles falaram que era outro patamar. Vou te explicar o que é Itapimirim. A verdadeira Itapimirim, que é de Cachoeiro de Itapimirim, Camilo Cola era o proprietário, até faleceu, estava em recuperação judicial. A autoviação Itapimirim. O advogado que estava fazendo a recuperação, que é um marginal, responde a
10 processos no STJ por CPF falso. Olha o nível de pessoas que eles queriam entregar ao nosso transporte público. Ele criou em abril do ano, que eu não me lembro agora o ano, 2021 deve ser, porque 2021, ele criou em abril uma Itapemirim Group, que não tem nada a ver com a Autoviação Itapemirim. Teve a licitação, ele chegou lá e ganhou, porque ele botou um preço. Fez um emergencial, melhor dizendo. Ele ganhou o emergencial. Só que ele não tinha um ônibus, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Só imbecis para entrar num projeto de um 71 desse. Só um despreparo total de quem não entende absolutamente nada. Aí, o que é um contrato emergencial? Você tem que estar com a solicitação na rua e tem serviço, porque tem um princípio da continuidade no serviço público. Uhum. O transporte público é um deles, não pode parar, que é um caos, né? Aí o que aconteceu? Eles fizeram o emergencial, eles ganharam. O nome já diz, é emergencial. Você tem que assumir o trabalho dali a 48 horas. E os caras nada de assumir. Aí o supersecretário que tinha lá virou, fazendo advocacia administrativa, ele tentando arrumar um terreno para botar esse tal da Itapemirim deles. Foi quando eles tentaram até alugar onde que era a própria FAO, você está né? acompanhando, você sabe tudo que está acontecendo. Você é ligado. É bom que você sabe que eu não estou falando besteira aqui. Você tem conhecimento. Muito bom isso. Aí o que aconteceu? Não conseguiu. Aí eles pediram, manda a relação dos ônibus que vocês têm, que na verdade não tinha. O que eles fizeram? Foram no Rio, pegaram a relação de uma concessionária, que inclusive é sócio da FAO de verdade, pegaram a relação dos ônibus que estavam lá e entregaram na prefeitura. O pessoal foi levantar pela placa, já tinha ônibus rodando em Manaus, que o cara vendeu. Nesse nível, Thiago. Meu Deus. Você vê. Aí o que aconteceu com isso? É isso que eu falo. O cara ser imbecil desse jeito, ele pode, mas não pode prejudicar o povo com a imbecilidade dele. O que aconteceu? Gravou é outro patamar, não sei o quê, e não aconteceu. Então, a FAO é uma persona não grata em Nova Friburgo. Você concorda comigo? Ó, você está aqui, mas eu não queria você nesse lugar, eu queria outro. Estou certo no raciocínio? Uhum. Aí gerou esse desgaste. Aí o que o cara fez? Não tem contrato? Pegou vários ônibus novos que ele tinha, levou lá para o Rio, sei lá, negociou, vendeu. Essa filmagem foi icônica, né? Dos ônibus indo embora. E ele sucateou. Eu ando de ônibus de vez em quando lá em Nova Friburgo, que agora eu estou com um carro só, quando a minha esposa tinha um golzinho dela, mas a gente precisa, e ela é representante e é corretora, inclusive. Mandar um beijo para minha amada Natasha. Está aqui, pegou um imóvel aí para vender, ela foi lá conversar com a cliente. Então, eu de vez em quando ando de ônibus. Está tudo sucateado, porque a prefeitura não pode cobrar nada. Então, o que ele faz? Ele tira e bota o horário onde ele quer e tira a linha. E aí, mais uma vez, esse falso, esse lobo em pele de ovelha, fez a licitação, a FAO ganhou. Ele tirou 9 mil quilômetros. O que ele fez? E deu 12 meses para a FAO se adequar, porque tem eleição agora. Por que ele deu 12 meses? Porque, por exemplo, lá no Nova Suíça, que é um bairro grande, tem um local chamado Jardim dos Reis, que é num alto. Ele tirou a linha de lá. As pessoas vão ter que subir e descer a pé. Crianças, jovens, idosos. Então, um troço assim que você vê que a gestão não é pensando na população. Entendeu? Ele faz festa, é o prefeito mais festeiro da história, aí tira dinheiro das outras secretarias. Falar nisso, se você me permite, eu vou fazer um esclarecimento que é importante para o eleitor. Eu acho que tenho certeza, você como um grande comunicador que você tem um instrumento importante na mão, que é o seu podcast, e tudo aquilo que você faz de mídia, né? É importante você levar a informação verdadeira para as pessoas, para elas ficarem seletivas. Existe uma mentira que as pessoas falam assim, não, dinheiro da saúde é um, e da educação é outro, do turismo é outro, e da festa é outro. Isso é mentira. Por quê? Vou explicar. Eles vendem isso para as pessoas. O que acontece? O orçamento anual é uma lei. O executivo prepara a lei e manda para a Câmara. A Câmara tem que aprovar em 2 votações. É LDO. É LDO. Lei de Diretriz Orçamentária. Manda essa LDO, mas aí depois vai o orçamento também. O que acontece? Quando ele manda,
ele já pede um percentual de remanejamento. Então, ele pode pegar dinheiro da Secretaria de Turismo e botar na saúde. Pode pegar o da saúde e botar na educação, que a Câmara aprovou o remanejamento. Para você ter uma ideia, a Câmara lá em Nova Friburgo é muito subserviente. É um quintal da Prefeitura, infelizmente, a verdade é essa. E aí eles aprovaram 80% de remanejamento. Ele faz o que quer com o orçamento. Para você ter uma ideia da festinha de Natal que ele fez, ele tirou quase 2 milhões da iluminação pública, que é a contribuição de iluminação pública, que é da Secretaria de Serviços Públicos, e tirou 1,5 milhão do asfalto, que é da Secretaria de Obra, e botou na festinha do Papai Noel para ele desfilar no carrinho de Papai Noel lá. Então, ele engana a população, não fala a verdade. Tem gente que acha que ele não pode mexer no orçamento. Lógico que pode, porque ele pediu o remanejamento. Tem o remanejamento, é justamente para isso. Então, engana a população, que tem gente que acha que o dinheiro da saúde é um, do turismo é um, não é assim. Tem lá o orçamento, toda a secretaria tem o seu orçamento, mas ele pode remanejar. Sim. Então cai por terra esse argumento. O remanejamento seria basicamente você colocar o dinheiro naquilo que foi emergencial, né? Como se fosse um imprevisto que aconteceu. Mas não é. Ele usa no dia a dia. Sim. Pode usar, não é ilegal. Porque a Câmara aprovou. Sim. Só que é o seguinte, ele engana a população, ele não fala isso. A população, não, saúde não tem nada a ver com a festa. Aí falta noradrenalina. Noradrenalina, a pessoa morre. Eu vi essa notícia. Então, e custa mixaria. A pessoa morre. Falta soro fisiológico. Como é que é o nome da sua parceira aqui? Minha esposa, Thalia. Thalia. Thalia? É a mesma coisa, você fala, Tiago, vamos lá fazer o podcast. Só não tem microfone. Como é que você vai fazer? Não faz. Então, os profissionais do Raul Sertã, eles não trabalham por causa disso. Ele não tem condição de trabalhar. Falta o básico, falta soro fisiológico. Mas essa falta, porque dinheiro tem. Tem, né? Nesse sentido, não tem gestão. Não tem acaba gestão. Antes da compra novamente. Previsão mal feita, compra exagerada de uma coisa, aí falta o dinheiro para outra. Você vê uma coisa que ele está fazendo agora para enganar os concursados? Está faltando professor. Tem vários professores dobrando. O que ele está fazendo? Quem passou no concurso, quem classificou, ele está chamando para entregar os documentos, mas ele não vai chamar, porque ele está estourando o orçamento dele. Então, ele cria uma falsa ilusão no concursado. Você faz um concurso, você fica louco para ser chamado, irmão. É verdade. Você investiu aquilo ali. Sim, eu tenho uma amiga que, inclusive, ela foi chamada e ela estava lá para ser chamada, ela me mandou a foto, olha, fui chamada para o concurso. Tá? Caraca. Aí, o que ele está fazendo? Chama, leva os documentos, mas não vai convocar. Você vê que o concurso teve prova em Petrópolis. Você viu? Teve prova no Rio. Teve prova no Rio. Eu sinceramente, Thiago, vou falar para você, amigo. Eu não quero, se for da vontade de Deus, logicamente, primeiro ele, eu não quero ser prefeito de Nova Friburgo. Quero ser prefeito do povo de Nova Friburgo. É diferente. É diferente. Teve um problema na subida das Brown ali no final da Monte Libro, né? Porque eles fizeram a galeria, e aí teve uma chuva forte, arrancou o paralelo e tal. Ele foi, tapou com asfalto ali e levou até a vilagem, lá na Cândido Mendes. Ele enterrou ali, eu fiz as contas, cada metro quadrado de paralelepípedo custa R$75. Ele enterrou ali 1,1 milhão de paralelo, porque o paralelo só ficou ruim na subida. Dali para estava perfeito. Ele, ao invés de ele, pelo menos, se ele quer asfaltar lá, tudo bem, o direito dele, ele é o prefeito. Tira o paralelo, para utilizar em outro vai local. Onde precisa, em outro local. Então, ele enterrou literalmente de dinheiro público 1,1 milhão. Então, infelizmente, são essas as gestões. E muitas cidades estão nessa mesma pegada aí. Sim. Por isso que eu falo que a eleição mais importante vem agora, dia 6 de outubro. Sim, e a gente tem que ter essa noção como eleitor, e eu gosto sempre de dizer que o Noar Podcast, ele é um instrumento para a política, mas não a política partidária, né? É a política social, a gente está aqui trocando ideias. Já falaram, Tiago, por que você não vem candidato? Eu prefiro muito mais fazer a política desse jeito, de trazer informação para as pessoas. Você tem um papel importantíssimo. Sim, porque... E quero te parabenizar, tá? Obrigado, Sérgio. Eu estou falando de Nova Friburgo, parece que você é cidadão friburguês. Não, eu sou bem inteirado, cara. Eu gosto, né? Legal. A faculdade que eu queria fazer quando eu saí do ensino médio era comunicação social, né? O jornalismo. Não tive essa oportunidade. Parabéns. Mas Deus foi me colocando em circunstâncias que, de uma certa forma, proporcionou fazer um trabalho jornalístico. Você que falou que não tem
tem a formação. Agora, quem está te assistindo, te ouvindo, não vai pensar isso nunca, porque pela dedicação que vocês têm. E legal trabalhar o casal, tá? A minha esposa é muito presente na minha vida também. Isso é muito legal. Bacana. Dá certo, e trabalhar em casal dá certo. Tem que saber como lidar direitinho, né? Sim, sim. Mas o que eu tô achando mais interessante aqui, que eu achei que eu ia estar falando para o neófito, cara, em relação à Nova Friburgo. Sim. E você me surpreendeu positivamente. Parabéns pelo seu profissionalismo, amigo. Obrigado, cara. É sinal que você se dedica, sim. Você busca informação antes de entrevistar alguém. Sim, não, e eu penso, cara, que Nova Friburgo é como se fosse a minha segunda casa também. E nós queremos isso. Outra coisa que eu fico indignado. O Raul Sertã não funciona porque vem gente de Bom Jardim, e tem que ir mesmo. Nova Friburgo tem que ser o polo. Nós temos que ter o prazer de receber o pessoal de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Trajano, Madalena. Nós somos o polo, a cidade polo, tem que ter prazer. Eles ficam jogando a culpa ainda. Sim. E outra coisa, uma culpa errada. Como funciona? O que é o SUS? É o melhor sistema de saúde do mundo. Estou falando do mundo. Por que é SUS? Sistema Único de Saúde. Se nós sairmos daqui agora, vamos eu e você, vamos para Roraima, aí a gente se sente mal, vai para o hospital. Eles vão deixar de atender a gente porque você é de Bom Jardim e eu sou de Nova Friburgo? Não. Nós vamos ser atendidos, você concorda? Concordo. Só que, quando tem gestão, vai faturar o atendimento nosso para o Ministério da Saúde. E o Ministério vai repor. Sim. Então, vai ter lá o nosso prontuário. O hospital tem um setor de faturamento justamente para isso. É por isso que eu falo, as pessoas, o cidadão não tem um conhecimento, ele acaba aceitando. Então, é assim que funciona. O pessoal de Bom Jardim, o cidadão de Bom Jardim teve que ir para o Raul Sertã, ficou lá internado, vai ter o faturamento de tudo que gastou e vai apresentar ao Ministério da Saúde que vai pagar. Então não tem que jogar culpa em cidadão de Bom Jardim, de Cordeiro, Cantagalo, porque o hospital não funciona, porque é um hospital regional. Que seja. Nova Friburgo tem que assumir esse protagonismo. Sim. Ué, é a mesma coisa quando fizeram que os ônibus não podiam rodar no Paissandu. O nosso comércio precisa dos moradores de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, de todo mundo. Nova Friburgo é a cidade de todos os povos, eles falam isso. Cadê? Sim. Se os nossos vizinhos aqui. Eu adoro Bom Jardim. Você sabia que eu já trabalhei numa campanha política aqui? Agora eu lembrei. Não sabia. Está no meu currículo também. Do doutor Paulo Barros. Atual lá prefeito. Atrás, quando o doutor Celso Jardim se reelegeu prefeito. E era legal porque tinha showmício. E a gente trazia o trio Santana, que tocava uns forró bem bacana. Sim. E eu entrei na campanha do doutor Paulo. Faltava assim uns 40 dias, talvez até menos. E ele falou assim, poxa, Sérgio, se você está comigo antes, eu ia ganhar a eleição. Eu botei bandeira ali na rodoviária. Não sei se você lembra isso, as meninas com bandeira. Fizemos ali um comitê legal. E foi a maior queima de fogos de Bom Jardim. O seu Valença que veio cantar. Olha. Tinha um mar de gente naquela praça. Naquela época, o povo gostava de acompanhar um comício. Onde tinha comício estava cheio, né? É verdade. Mas eu penso muito, Sérgio, sobre essa questão de Friburgo e por que eu me intero bastante. Porque se a cidade de Friburgo vai bem, toda a região vai bem. Exatamente. Porque nós aqui em Bom Jardim, infelizmente, vamos pensar na área da gente se divertir, do lazer. A gente não tem muita coisa tem muita aqui. Opção, Poxa, a gente quer ir no cinema, a gente vai aonde? A Friburgo, quer passear no shopping, ir lá, sei lá, no McDonald's, no Burger King. É só em Friburgo que tem, gente. Exatamente. Então, nós que somos bom jardinenses, a gente vê, não somente no lazer, mas até para trabalhar, é nossa segunda casa. Segunda casa. Muitas pessoas que moram em Bom Jardim passam mais tempo em Friburgo do que na própria cidade. Com certeza. Então, é por isso que eu tem gosto... que ser bem recebido, muito bem recebido. E eu gosto muito de conversar sobre isso, principalmente nossos convidados aqui. Eu acho que a grande maioria é friburguense que vem aqui no Noar Podcast, né? E graças a Deus a gente tem uma aceitação muito grande na cidade de Friburgo. Inclusive, o Marconi quer colocar o nosso podcast na TV dele lá também. Que legal, aproveita isso aí, que tem muita. A TV dele é digital, é top, né? A gente tá. Fica bacana. Estamos programando para isso, né, Thalia? Para Noar entrar lá no na nova TV também. Isso. Mas eu acho que essa questão de você votar no vereador, prefeito, é essencial justamente porque
por causa disso, porque é aquele que vai ouvir a tua demanda. Então, galera, se você vender o seu voto, você saiba que ele nem vai olhar na sua cara mais, já comprou, tá? Acabou, tá? E a gente sempre bate nessa tecla aqui, justamente para as pessoas entenderem a importância do voto dela, a importância de não vender o voto, a importância de você não trocar por favores, sabe? Porque, cara, você vai ter que ter uma pessoa ali que vai estar disposta a te ouvir nas demandas. E não chegar para você e falar assim, não, eu já te dei o que você queria, pronto, acabou. Ou só vai te procurar 4 anos depois para querer o seu voto novamente, né, Sérgio? Uma coisa que eu mais gosto na política, estou prestando atenção no que você está falando, me veio à mente, é estar no meio do povo, cara. Sim. Você fala assim, Sérgio, você quer estar no seu gabinete, na Alérgica, agora no prédio novo, não sei se você já foi lá. Não fui não, eu só tem que ir lá por conhecer. Foto. O elevador sobe a 60 km por hora, um negócio assim, um top. Eu só fui no Palácio Tiradentes, então, mas nesse novo não. Aí você fala assim, você quer ficar lá no seu gabinete, quer ficar na sessão na Câmara, ou na Câmara? Eu não, eu gosto de estar no meio da população. E graças a Deus, Thiago, em Nova Friburgo eu vou a qualquer lugar, só. E sou muito bem tratado, muito bem recebido, sempre foi assim. Sempre foi assim. E às vezes as pessoas vêm me pedir perdão pelo que ocorreu em 2020. Sérgio, eu acreditei naquelas mentiras, pô, me perdoa. Eu falei, não, esquece, já passou, vamos bola para frente e tal. E é isso que o homem público tem que gostar. Porque eu digo assim, se você está na vida pública, você tem que gostar de gente. É verdade. Eu gosto de carro. Beleza, é um direito seu, eu gosto de moto, eu gosto de cavalo, eu gosto de criar boi. Agora, você está na vida pública, você tem que gostar de gente. Você tem que ter prazer em estar no meio deles. Daquele mais carente e aquele que tem uma melhor condição. Você tem que ouvir todo mundo, dar atenção a todo mundo. E o que eu vivo muito, as pessoas me trazem um problema e ela mesmo fala a solução, cara. É impressionante. Tá vendo, Sérgio, essa rua aqui, se ela fosse assim, você não acha que seria melhor? Por causa disso, disso. Isso que eu acho gostoso, esse feedback que você tem. Porque ali é tete a tete, né? Tete a tete. E eu sempre gostei muito disso, de gente, de estar no meio da população, de estar ouvindo, brincando. Eu sou um cara muito descontraído, graças a Deus. Dificilmente você vai me ver com o rosto fechado. Eu sempre creio que Deus tem sempre o melhor para mim, não importa as circunstâncias. Perfeito. Não importa as circunstâncias. Deus tem sempre o melhor para mim. E eu boto isso na minha cabeça e creio, de verdade. Porque às vezes acontece alguma coisa na sua vida, você é jovem, né? Que isso sirva de aprendizado para você, com toda humildade, né? Logicamente. Às vezes, naquele momento, você fica chateado, pô, como é que isso aconteceu? Mas, cara, se você entrega a sua vida a Deus, Ele vai te dar sempre o melhor. Se você pegar, uma vez eu ouvi um exemplo que eu gostei muito, aquelas mulheres que pegam uma peneirazinha e vai fazendo aquele bordado ali. Se você escrever amor em cima, se você olhar embaixo, está tudo embolado. Presta atenção um dia e olha isso. Deus faz isso com a gente, cara. Às vezes você está olhando aqui de baixo, você não está entendendo o que está acontecendo. Mas você pode ter certeza que Ele está fazendo o melhor. Vou te contar um caso concreto meu. Posso? Pode, claro. É de coisa pública. Então, quando o ex-prefeito Renato Bravo estava no poder, um dia nós fomos no Palácio Guanabara numa reunião que eu não me lembro qual era a temática. Ele virou para mim assim, do nada, falou assim, ô Sérgio, você quer assumir a saúde para mim? Aí atravessamos o asfalto em frente ao palácio. Falei, assumo, só tem uma condição. Ele falou, qual? Eu mando. O dia que eu tomar uma decisão que você mudar, eu chamo a imprensa e digo que estou saindo porque você tratou e não cumpriu. Não, tá bom. Aí começamos a conversar e eu comecei a montar o grupo. Comecei a montar. Só que Nova Friburgo é cidade pequena também, isso acaba vazando. Aí vazou. Aí eu fui até ele, falei, Renato, não, pode tocar, é você e tal. Beleza. Aí contratei 2 pessoas de outras cidades que eram especialistas realmente em prestação de contas com Brasília, que eu acabei de falar que elas pediram demissão das prefeituras. E aí eu tinha uma viagem programada para o Nordeste, para a casa da minha sogra, que pobre compra em 12 vezes, a gente compra janeiro para viajar em dezembro. Aí eu falei, Renato, já tem... Não, é bom mesmo que você saia um pouco do circuito. Eu falei, dia 1º de janeiro eu estou aqui para a gente assumir dia 2. Ótimo, pode ir. Então eu já tinha montado o time, tinha feito um negócio já bacana para já entrar fazendo as mudanças. Estou lá no Nordeste, aí houve uma situação que teve uma busca e apreensão da Polícia Federal e as moças que estavam na secretaria foram afastadas.
E eu, na mesma hora, comecei a ligar para ele e, por época, o secretário-geral dele. Não me atenderam mais. Aí eu virei para minha esposa e falei, ó, debaixo desse angu tem caroço. Aí, conclusão, ele foi, colocou um outro vereador e não me atendeu mais. Eu vim dia 1º, deixei a Rebeca e a minha esposa lá em João Pessoa. Como eu tratei, eu cheguei dia 1º, avisei a ele, aí ele marcou para me receber dia 3, a gente conversou, ele me enrolou, não falou nada. Falei, Renato, então tá bom, isso foi 4 horas que durou. Falei, ó, eu estou rompendo, então, estou saindo da base do governo. Não tem mais condição de ficar contigo. Saí. Eu fiquei muito triste, porque eu queria realmente, eu sabia, na minha cabeça, que eu ia fazer uma saúde totalmente diferente. Uhum. Na hora, eu não entendi. Fiquei muito magoado. Falei, poxa, Deus, por que você deixou acontecer isso tudo? Tirar as meninas. Aí eu consegui reverter as demissões. Aí Deus começa a trabalhar. Consegui reverter. E a minha segunda fase na OAB era em março. Se eu tivesse assumido a secretaria, eu não seria advogado. E eu disputei a eleição em outubro. Eu não teria sido deputado. Entendeu? Sim. Então, o fato dele não ter cumprido com a palavra, naquele momento eu achei que tinha sido ruim, para mim foi ótimo. Eu brinco com ele, eu tenho um bom relacionamento com o Renato. Uhum. Ele tomou as decisões, ele sabe lá as razões dele, né? Não cabe a mim julgar. Mas veja bem, aquele momento eu achei que foi muito ruim para mim, mas na verdade foi maravilhoso. Sim. Porque eu fiz a minha segunda fase da OAB e sou advogado. E disputei a eleição, porque se eu entro na Secretaria de Saúde em janeiro, jamais eu iria passar na segunda fase da OAB, que eu não ia ter tempo de estudar. Sim. E nem seria deputado, porque eu não acho justo você usar a saúde para ser candidato. Sim. Então, esse é um exemplo que eu vivi, que eu quero dividir com você e com as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Às vezes acontece coisa na sua vida que naquele momento você não entende. Relaxa e acredite que Deus tem sempre o melhor para você, porque vai acontecer. Sim, de todo mal sempre vai sair um bem. Com certeza, porque a nossa visão é míope demais. Deus está vendo tudo. Isso é verdade. Passado, presente, futuro, Ele já está vendo tudo. Para ele é como se fosse Foi uma coisa só. Uma coisa só. Lá na carta de Pedro diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Isso aí. Lá não tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 365 dias, não tem nada disso. O tempo dele é totalmente diferente do nosso. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Sim. Porque aí fica mais fácil, né, de você entender as coisas. Com certeza. E Sérgio, olhando assim para a política de Friburgo, né, e comparando com 2020, por exemplo, claro que foi um ano atípico, né, devido à pandemia, mas, por exemplo, votos nulos e brancos ganharam do próprio prefeito eleito, né? Exato. As pessoas com 16 possibilidades de candidatos escolheram ou anular o voto ou botar o voto branco. Isso é uma preocupação, claro, você é pré-candidato, né, gente? Só pré-candidato, tá, gente? Deixar isso muito claro. É bem claro. Mas isso, como um cidadão, né, como leitor, você vê isso como uma preocupação, o cidadão friburguense não acreditar na política e talvez, poxa, tenho 16 nomes, mas eu vou preferir anular o meu voto. Nenhum isso dos 16 presta para mim, né? Então, você vê isso como uma preocupação? Então, realmente, lá são 160 mil eleitores, mas não só em 2020. Normalmente lá dá 100 mil votos úteis, 102, 98, fica mais ou menos nessa linha, que é ruim, né? 60, quase 40% deixa de votar, né? Então isso é ruim. Mas agora, naquela época, os 16 candidatos, você podia falar assim, isso é muito bom porque tem mais representatividade. Mas, na verdade, ficou uma eleição muito desconfigurada, porque o debate com 16 pessoas, você não chega a lugar nenhum, para começar. O debate é uma grande ferramenta para o eleitor poder acompanhar, né? Quem realmente tem consistência. O Denis fez na TV Cidade, a OAB fez também online, mas foi muito ruim. Não dá. O debate eu reputo ser muito importante. E esse ano agora seremos 6 candidatos. Né? Então, aí sim vai ter debate de verdade. Aí a pessoa pode assistir pela TV ou pela internet. Vai ver quem é que está com o discurso prontinho, quem tem consistência, quem coloca o coração no projeto, quem tem um projeto pessoal, quem tem um projeto de cidade. Então, eu sou muito a favor do debate. Eu sou contra a pesquisa, que é o que você falou no início. Não vou jogar meu voto fora, vou votar em quem vai ganhar. Agora, o debate eu sou totalmente favorável, porque é a hora do eleitor poder analisar.
tete a tete ali, cada um perguntando e respondendo, com réplica, com tréplica, porque aí fica mais fácil do eleitor entender realmente. Agora, o eleitor tem que sempre buscar essa informação, e a gente tem batido muito nisso, né? Inclusive aqui na nossa conversa. O eleitor tem que ficar seletivo, ele tem que conhecer um pouco mais da política e entender a vida pregressa de cada um que vai colocar seu nome à disposição. Porque isso também é importante. Você ser candidato é importante, é uma tomada de atitude que você tem. Eu, por exemplo, eu só tenho neófitos na minha coligação. Eu só tenho lá 2 ou 3 que disputaram a eleição de vereador, mas não tiveram êxito. Eu não tenho nenhum vereador de mandato. Eu gosto disso, que você oxigena a política, entendeu? É um lado positivo. Agora, essa análise sua ela é perfeita. De 160 mil, pelo menos uns 130 tinha que votar, né? Mas, infelizmente, não acontece. Isso realmente traz uma procuração. Porque o voto é o que dá legitimidade. Foi o que você falou, o branco e nulo teve mais legitimidade do que o prefeito que ganhou. Porque a legitimidade é a quantidade de votos que você tem, que te dá legitimidade no caso. Acaba sendo um erro que também é uma fake news que o pessoal espalha em época de eleição, que se tiver 51% de voto nulo, vai ter nova... Não vai ter novas eleições. Não, e outra coisa, aí eu falo assim, tá bom, vai ter novas eleições, os candidatos vão vir de onde? De Marte? Vão ser os mesmos. Os mesmos, se tivesse uma nova eleição, seriam os mesmos candidatos. Eu falo assim, por que você está falando isso? Não, se tiver... Eu falei, então tá bom, vai vir marciano que vai vir para cá para a gente votar, vai ser os mesmos. Mas isso não existe. Se tiver um voto só e só um cara votar nele, ele vai ser o prefeito e acabou. Exatamente. Acabou. E é assim que funciona. É assim que funciona. A democracia... Ah, o voto branco e nulo vai para quem está na frente. Outra mentira. A conta só é feita no voto válido. O que é o voto válido? Você foi lá e votou os números direitinho, sem errar. Exatamente. Você votar nulo ou branco, só não vai contar. Tipo assim, beleza, tá? Você só não vai pagar a multa, é só isso. Exatamente. Mas... Você foi lá e compareceu. É um direito também, a gente tem que respeitar. Mas só que aí entra a questão da consciência de cada um, de ver o que realmente você quer de melhor para sua cidade, né? Como a gente está falando aqui desde o início do podcast, né? Mas é um direito que a pessoa tem também de não querer participar, mas está tudo bem. E eu penso que a gente tem que se preocupar realmente, eu acho muito legal, inclusive nós iremos tentar preparar aqui o Noar Podcast para poder receber os candidatos, aí sim como candidato, para a gente poder muito conversar, né? E você vai apertar muito, hein? O pessoal tem que se preparar para vir para cá, legal, vai ser muito bom. Eu quero fazer um bate-papo, né, mais sério, realmente. Isso, Vou trazer mais demanda, né? Pegar a participação das pessoas que te acompanham, sim, as e uma dúvidas. coisa que eu pego também no pé também, que muitas vezes o plano de governo que é colocado lá no sistema... É utopia, né? E muitas vezes o pessoal não lê nem o que está lá. Então, eu vou pegar o plano de governo do pessoal e vou perguntar ver se é factível mesmo. Exato. Né? Então, aqui, gente, eu estou falando pro Sérgio, mas está todo mundo ouvindo. Então, se os outros candidatos estão assistindo também, saiba que eu vou pegar o plano de governo de vocês também. E a gente vai perguntar, porque tem que saber, legal. Cara. É uma forma de você contribuir com a democracia, Tiago. Sim, eu penso muito nisso, sabe? Então, a minha ideia é pelo menos pegar aqui Bom Jardim, Friburgo e Duas Barras, essas 3 cidades, a gente conversar. Eu já conversei com alguns pré-candidatos, já conversei com o Marlon aqui de Bom Jardim, o próprio... Mandar um abraço pro Marlon, se me permite. Claro, gosto demais dele. Está cheio de vontade para fazer mudar realmente. Sim. Um abração, Marlon. Sim, o Marlon. E tem pedigree, né? O pai dele teve 2 mandatos como prefeito. Sim, o Marlon também já foi secretário também. Tem experiência, então, isso é importante. O doutor Paulo já esteve aqui 2 vezes no podcast também. Lá em dos Barras, o Bebeto, que também está como pré-candidato lá, também já esteve aqui. Diego Ornelas vai também estar. Então, a galera tá vindo, né? A gente está tendo o nosso papel, bacana, né? Inclusive, aproveitando a deixa, né? Você que aí talvez é pré-candidato a prefeito de Friburgo também, queira vir no podcast, estamos portas abertas aqui, né? Já conversou com o Anderson Nogueira, já conversou com o Johnny Maico, também já esteve aqui, mas num período diferente. Agora, com pré-campanha, estamos abertos para a gente poder conversar sempre. É uma forma de você ajudar muito o próprio eleitor. É verdade. E aquele que te segue. É verdade, né? É verdade. Bacana. Sérgio, quero agradecer de verdade a sua presença. Passou rápido pra caramba. Passou? Já tem quase 2 horas de podcast já, cara. Então, que legal. Espero que você tenha gostado do papo. Eu adorei, cara, adorei. Eu, sinceramente, é o que eu te falei. Sentei aqui com o meu coração aberto, não sabia que você ia me perguntar, mas aprendi muito contigo também. Quero mais uma vez te parabenizar você, sua esposa.
Muito legal ver um casal tão jovem assim, empreendendo e fazendo a mudança na vida política da nossa região. Pode ter certeza disso. Pô, obrigado, cara. De verdade, fico muito feliz pelo reconhecimento e desejo muito sucesso aí na sua jornada. Obrigado, Saiba que, amigo. com certeza, quando começar as campanhas de verdade, iremos mandar a mensagem. Eu sei que a época de campanha é uma correria, mas tem que dar um jeito. mas- A eleição é 6 de outubro. Sim. A eleição é sempre no primeiro domingo de outubro, onde tem segundo turno no último domingo. Então, Nova Friburgo, que é a maior da região, só tem um turno também. Sim. Então, vai ser dia 6 de outubro. Perfeito, perfeito. Então, é um dia muito importante para o Brasil inteiro. Brasil né? inteiro, Né? com certeza. A grande mídia fica mais focada nas capitais, Isso, é. mas a gente que é do interior também nós temos que Isso, fazer a nossa repercussão. parte, a repercussão. A gente tem uma ideia também, Sérgio, de no dia da eleição, quando der 5 horas, a gente entrar com a apuração dos votos Ótimo, em tempo real. muito bacana. Porque tem muita gente que não tem paciência ou não sabe também ficar lá no Não, tá site do certo. TSE É isso, para acompanhar, né? É legal. Então, por mais que hoje está tudo muito digital, mas ter pessoas, até para talvez, eu vou atrás de pessoas que entendam de política, para ir comentando, sabe, Isso, bacana. sobre os resultados, Isso, tal, legal. as prévias que Eu, vão se eu não acontecendo. fosse candidato, seria um prazer de estar contigo comentando, mas infelizmente, Sim, né? Não tem esse como. dia eu vou estar com a cabeça... E engraçado que Voltar, esse é o meu não, grande tudo. problema, sabia? Porque todo mundo que eu conheço de política vai ser candidato. Mas eu acho que eu posso te ajudar em alguns amigos aí, Ah, legal. que conhece política que não é candidato. Legal. Você vai acompanhar a apuração de qual cidade? Então, a gente pensa em fazer da Dessas cidade, três? da região, né? Ao mesmo tempo, é, de várias é porque cidades. a gente consegue, né, por exemplo, no site do TSE, abrir várias cidades Isso, e a gente vai acompanhando em tempo real o que vai saindo, né? E vai já faz a relação de quem são os candidatos, Isso, tanto a prefeito perfeito. como vereador, que aí em cima desses números o camarada vai comentando contigo, as pessoas vão Exatamente. comentando. É essa que é a É bem ideia. legal isso aí, é inédito, tá? As rádios costumam fazer, né? A 94 FM, quando tem essas apurações, costuma fazer. Mas com essas análises, Aí que eu não sei, eu acho que é só dando a a análise vai divulgação. ser toda a diferença. Isso é verdade. Mas a divulgação dos votos. Porque vai chegando, né? Ah, chegou 20% das urnas. Isso. Ó, quem tá na frente é fulano. E por aí o vai. ideal que você possa, a Rebeca mesmo, na minha eleição de vereador, eu coliguei com o doutor Luiz Fernando. Né? E o doutor Luiz Fernando, à época, ele tinha acabado de ser secretário de saúde e estava no mandato. Então as pessoas falam, pô, Sérgio, como é que você vai competir com o Luiz Fernando? Eu falei, não, eu vou ganhar dele. Aí nós estávamos na minha casa lá acompanhando, tem uma galera já toda que lá do bairro invade a minha casa. E aí a Rebeca, né, acompanhando. E aí o Luiz Fernando estava na minha frente. E eu falava, filha, quais as sessões? A 81ª, a 222 e a 26. Eu sou mais forte na 26. E o Luiz Fernando estava na minha frente, só que o percentual da 26 era bem menor. Aí eu falei com ela, fica tranquilo, nós vamos ganhar, porque eu sabia que meus votos estavam mais aqui. O legal de ter alguém comentando é isso. É verdade. Você falou, tem a possibilidade dessa virada aqui por causa disso, disso. É o pessoal que E aí, entende quando a gente virou, ela deu um pulo, viramos, não sei o quê. Que legal. Lembra disso, filha? Pequenininha. Pra quem... Mas foi uma cena bem legal. Que legal. E para quem entende, né, para quem gosta, é uma emoção diferente, né? É verdade. Você Não, bacana. participar desse processo, né? Eu, quando estava na rádio aqui de Bom Jardim, eu cheguei a fazer algumas coberturas da eleição, né, e da apuração, tudo mais. E é um papel muito legal, porque é o que eu falei, tem muitas pessoas, até o pessoal de mais idade, né, da melhor idade, ele depende muito de estar acompanhando as mídias para poder saber os resultados. Cara, eu sei de gente que, para saber do resultado, ainda vai lá ver as tirinhas ainda colada na porta da sessão, cara. Verdade. Então, por mais que hoje tem aplicativo, tem tudo mais que você acompanha, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade disso. Então, pensando nesse sentido que a gente vai bolar um esquema aí Parabéns, ótimo projeto. de apuração de votos, né, Thalia? Vai ser um trabalho e tanto, né? Mas vai ser legal. Vai trabalhar mais. Vai ser interessante. Quero agradecer você que chegou aí até o final desse podcast, tá? Os nossos parceiros, Cantinho do Pão, SAF Assistencial, Daylab, também os nossos parceiros da Free Online, Você Feliz, e também os nossos parceiros da Soneca Home por confiarem aqui no nosso trabalho, beleza?
Amanhã, sábado, nós estaremos divulgando a agenda da nossa próxima semana no nosso Instagram. Então acompanha a gente lá, @noar_PDC, ou escreve no ar podcast lá que você acha a gente bem fácil. E sempre a nossa agenda é divulgada lá no nosso Instagram. E para te acompanhar no Instagram, como que faz, Sérgio? É o @Sérgio_Lobac. Facebook também, Sérgio Lobac, bem tranquilo. O Facebook é bem forte ainda, né? O pessoal ainda interage bastante. Apesar que, como você falou no início, o Instagram hoje é que está comandando. Né? Hoje o pessoal até fonte de notícia hoje o pessoal verdade. Pelo Instagram. E então, muito obrigado, de verdade, por ter aceito o convite. E esperando o próximo convite, com certeza. Eu gostei muito mesmo, de verdade. Parabéns. Bom, fico muito feliz. Rebeca, obrigado também aí pela participação aí nos bastidores. E Thalia também, minha esposa maravilhosa também, sempre na operação desse podcast. Galera, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.